O tema desse vídeo é transporte público. Não era um tema que eu ia tratar neste momento, mas por conta dos acontecimentos dessa semana, a gente vai falar sobre 3 soluções para o transporte público em Indaiatuba. Vamos? Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda como funciona o transporte público na cidade. Trata-se de concessão, ou seja, a prefeitura concede o direito de uma empresa operar esse serviço e lucrar em cima dele. Esses contratos de transporte geralmente são longos. No ano passado, o contrato foi aprovado para 30 anos, de 2019 até 2049. Sabe quantos anos você vai ter lá em 2049? O problema aqui na cidade é que sempre houve uma empresa. Se essa empresa, por exemplo, começar a mandar trabalhadores embora e tiver uma greve, as pessoas que dependem do transporte público vão ficar sem transporte, não tem o que fazer, fica todo mundo refém de uma empresa. Porque a gente não pode, uma cidade deste tamanho, com este orçamento, ficar refém de uma empresa. A primeira sugestão é que haja 2 empresas. Trata-se de criar uma concorrência dentro da cidade. E para aqueles que falarem que não cabem 2 empresas na cidade, há várias formas disso acontecer. Por exemplo, nós podemos colocar as 2 empresas o tempo todo na cidade toda. Criar uma concorrência no preço da passagem e também na qualidade do serviço. Aí seria uma disputa para ver qual das 2 empresas ia ter o melhor serviço. E aí quem ganharia com isso é a própria população. Outra opção dentro das 2 empresas é que cada uma opere em um dia. Vamos chamar de empresa A, opera o transporte nos dias pares. Dia 2, dia 4, dia 6. E a outra empresa, a empresa B, opera nos dias ímpares. Dia 1, ou dia 1º, dia 3, dia 5. Outra opção para 2 empresas é separar a cidade por zonas. Então, a zona leste, a zona sul, cada uma é atendida por uma empresa. Outra sugestão com relação a 2 empresas é que uma empresa faça o transporte de linhas curtas, linhas que sejam mais rápidas, e a outra empresa seja a empresa de linhas longas, de linhas que demoram mais. A segunda opção é a municipalização do transporte, ou seja, a própria prefeitura vai operar o transporte. Isso pode parecer um pouco absurdo, mas vamos pensar juntos. A empresa que opera o transporte, ela precisa pagar ônibus, manutenção do ônibus e o salário dos funcionários dela. Além disso, ela precisa tirar o lucro dela. Então, por isso, o custo fica maior. Se a prefeitura fizer esse serviço, não precisa ter lucro. Ou seja, passa a ser um serviço mais barato naturalmente. Porque a prefeitura não precisa tirar lucro do serviço. E de onde a gente tiraria esse dinheiro? A gente sempre fala que Indaiatuba é uma cidade superavitária. O que isso quer dizer? Indaiatuba arrecada mais do que tem a pagar, ou seja, sobra dinheiro. Só em 2019 a cidade teve uma sobra de dinheiro de 140 milhões de reais. 2 anos antes já tinha sido de mais de 100 milhões de reais. Ou seja, em 2 anos apenas, Indaiatuba teve uma sobra de quase 250 milhões de reais. Quando essa empresa que está agora entrou, o investimento inicial dela foi de cerca de 60 a 70 milhões. Ou seja, é totalmente possível que a prefeitura compre os próprios ônibus e ela mesma opere este serviço. Número 3. E esse número 3 não é necessariamente contrário às outras opções. Liberar o transporte alternativo. Nós temos já na cidade táxi e já temos os transportes por carro, né? O transporte por aplicativo. Não pode ser usado para trabalhar. Ninguém vai trabalhar de táxi porque é muito caro. Qual que é a opção nesse caso? Liberar em alguns horários ou em alguns trechos da cidade transporte via vans. A van pode fazer, por exemplo, o serviço de transporte no horário de pico, de manhã, das 6 da manhã às 9, lá no Distrito Industrial. A prefeitura pode liberar o serviço de vans para levar trabalhadores. Outra opção também, e é uma opção ainda mais barata, de mototáxi. Um táxi, só que é uma moto. E por ser uma moto mais barato que um carro, a tarifa se tornaria mais barata em alguns trechos da cidade
ou na cidade toda. Com essas opções, sugestões, soluções, o transporte público se tornaria muito melhor na cidade. Ele vai atrair mais usuários. Você acha que Indaiatuba comporta duas empresas? Que é viável ter mototaxistas, por exemplo? Que a gente tem uma municipalização do transporte? Põe aqui embaixo. Vamos conversar sobre o transporte público, que é tão importante para tanta gente.